Oi, eu sou o Pedro Marques, esse é o Descomplicando a Produção Animal e hoje a gente vai falar sobre a segunda parte das análises bromatológicas aplicadas à produção animal. A primeira coisa que a gente tem que pensar depois da escolha da nossa amostra é como a gente vai acondicionar essa amostra. Onde a gente vai transportar essa amostra? Bom, primeiro a gente vai colher a nossa amostra, né? Um capim, por exemplo, ou ração, ou a silagem, e vamos acondicionar ela geralmente ou em sacos plásticos ou em sacos de papel. A perda de um pouco de umidade no saco de papel não vai causar tanta influência assim na amostra, se for uma amostra simples de matéria seca, então não vai causar tanta diferença. Já se for uma urina, uma fezes que a gente vai levar para o laboratório, já pode influenciar um pouco. Então a gente evita que faça esse tipo de coleta e guarda em sacos de papel. O que devemos evitar é que essa amostra entre em contato com água, principalmente se for forragens frescas, porque às vezes ela pode ocorrer uma fermentação dessa forragem e aí causar algum tipo de alteração na hora que a gente vai fazer os exames bromatológicos. Tanto o saco plástico quanto o papel, o saco de papel, a gente tem que pensar que esses sacos têm que estar limpos, porque a gente não pode contaminar essa amostra. E quando a gente vai fazer esse envio para o laboratório, a gente tem que pensar como identificar a amostra, o nome, do que a gente está mandando, onde é o produtor, contato desse produtor para o laboratório, quem foi responsável pela coleta dessa amostra, desse material. E se tiver algum problema, alguma coisa que aconteceu durante essa amostra, a gente também observa nesse pedido de análise para que não ocorra nenhum tipo de alteração da amostra depois que a gente envia para o laboratório. Então, se acontecer algum problema, a gente já identifica ali que ocorreu determinado problema na hora que a gente vai coletar essa amostra, ou estava chovendo, ou contaminou com terra, alguma coisa assim, a gente também já coloca, né, nesse pedido de amostra. Existe também a diferença na nomenclatura entre dieta e ração. Dieta é o alimento ou ingredientes usados para suprir as necessidades desse animal. Já a ração é o alimento que a gente fornece para o animal diariamente. Então é diferente dieta de ração. A determinação química das frações que a gente pode encontrar diretamente nessas amostras são, por exemplo, a porcentagem de água de matéria seca, que a gente fez no laboratório, que nada mais é do que secar essa amostra. A gente consegue fibra através de ácidos, o extrato-etéreo, que é geralmente utilizado para tirar gordura dessa amostra, e a gente utiliza o éter de petróleo, proteína, e cinzas, que são os minerais que sobram depois de você fazer todas as análises, e a gente torra elas na estufa, na mufla, e a gente consegue identificar a quantidade de minerais que tem dentro dessa amostra. Quando a gente vai fazer essas análises, a gente tem que pensar no tipo de material que está sendo analisado. Então, se for, por exemplo, forragens verdes, raízes, tubérculos, a gente sempre tritura ela, faz cortes, tenta deixar o mais fácil possível que esse alimento seja seco, essa amostra seja seca. Quando a gente fala em grãos, a gente tenta triturar eles grosseiramente para facilitar essas análises. Quando se fala em forragens ensiladas, a gente tem que pensar que quando a gente vai coletar essa amostra, a gente tem que olhar onde está mais homogêneo essa mistura. Às vezes não está bem misturado, aquilo ali pode influenciar no resultado final da sua dieta. Quando a gente vai analisar a quantidade de cinzas, que são os minerais que a gente tem na amostra, a gente vai perceber o quê? Ali é uma fonte de riqueza de amostras. Então, quanto por cento tem de cada mineral naquela amostra? Então, é uma amostra que tem uma quantidade agradável ou suficiente para o animal, dessa parte química, dessa parte de matéria mineral? É suficiente aquela amostra? Aquele alimento está bem regulado, foi misturado, é só uma forragem? A gente tem que levar em consideração isso também. Para a obtenção da matéria mineral, a gente faz a torragem dessa amostra a 600 graus durante 4 horas. Ali a gente vai ter mais ou menos uma porcentagem de quanto de mineral a gente tinha naquela amostra. E aí a gente consegue analisar se aquela amostra realmente tem uma quantidade suficiente para a nutrição do animal, ou se aquela pastagem está ok, dá para o animal se alimentar daquilo ali, ou está faltando mineral naquilo ali. Então a gente consegue ter uma base
com essas cinzas. Todas essas análises que a gente realizou, ela é importante para a gente saber a digestibilidade desse alimento que a gente vai fornecer para esse animal. Bom, o que é essa digestibilidade? É a porção do alimento que não é eliminada nas fezes do animal. Então, a porcentagem que o animal absorve da alimentação que ele consumiu. Então, essa digestibilidade é importante para que a gente saiba se esses alimentos estão bem regulados, eles foram bem fornecidos e a quantidade de cada peça que tem dentro dessa dieta ou dessa ração está ok para aquela determinada categoria animal ou espécie animal, monogástrico, ruminante. O objetivo dessas análises bromatológicas são a gente saber se fornecemos esses alimentos com quantidades suficientes para não correr deficiência nutricional e qualitativamente também para saber se esse animal está conseguindo comer normalmente esse alimento, se está sendo palatável para ele essa dieta que a gente está fazendo, mas nenhuma dieta é palatável de primeira. E se a gente tem que fazer aquele período de adaptação do alimento para aquele animal. Então, se eu trouxe um animal numa pastagem e já coloco ele direto no confinamento com a dieta 100%, o que vai acontecer? Pode ocorrer compactação no rumen desse animal, pode ocorrer laminite, entre outras doenças, né? Principalmente essas duas. E pode até ocorrer algum tipo de intoxicação se essa dieta não estiver bem regulada e bem formulada. Com isso, a gente vai saber se o grau de eficiência da nossa dieta está aceitável, está suprindo o que a gente necessita. Se é um animal de confinamento, a nossa dieta não pode estar dando prejuízo. Essa dieta tem que dar lucro e o animal tem que engordar. Porque se ele não estiver engordando, a gente está perdendo tanto a dieta quanto o peso que esse animal está ali e o nosso confinamento não é funcional. A gente só está gastando dinheiro e não está bem formulada aquela dieta para o animal. O responsável pela formulação dessa dieta, ele tem que estar por dentro da categoria do animal que ele está trabalhando e onde ele quer chegar com essa alimentação. Quantos por cento esse animal tem que comer peso vivo por dia? Ele vai comer 1,2%, 2% do peso vivo? Ele é macho, ele é fêmea? Geralmente trabalhando com ruminantes no confinamento. Com os monogástricos já é um pouco mais diferente, tem alguns outros pontos que depois a gente entra na parte de monogástricos. Outro ponto que a gente tem que levar em consideração nessa formulação é que produtos estão disponíveis mais facilmente na região que a gente está trabalhando. Se a gente tem milho, farelo de algodão, torta de algodão, qual seria mais fácil da gente formular essa dieta e qual seria mais fácil da gente comprar também, ter em menor preço, porque o custo da ração é um dos custos mais altos que a gente tem na produção de bovinos. Então, se a gente pensar em baixar esse custo, na hora que a gente vai fechar a conta final de quanto esse animal vai me render, essa parte aqui de dieta mais barata, com os mesmos componentes, com a mesma nutrição, as mesmas quantidades nutricionais, é melhor para a gente. Então, quanto mais produto tiver na minha região, mais barato esse preço no custo final da dieta do animal, melhor para a gente. E pensando também na dieta, a gente não tem que pensar somente no dia que a gente está alimentando esse animal. A gente tem que pensar em quanto tempo esse animal vai ficar nesse confinamento. Se eu tenho 100 animais, eu tenho que pensar que eu tenho que fazer essa dieta para esses 100 animais todos os dias. E pensar quanto tempo esses animais vão ficar no confinamento. Eles vão ficar 100 dias no confinamento, então eu tenho que pensar que eu tenho 100 animais comendo todos os dias durante 100 dias. Então, eu vou ter que ter alimentação para esses 100 animais durante os 100 dias. Então, eu não posso ficar mudando a dieta desse animal no meio. Hoje o milho está mais barato, então vamos fazer uma silagem de milho. Outra torta de algodão está mais barata, então vamos trocar e fazer. A gente não pode trabalhar com isso, porque a gente perde o rendimento que a gente ganhou de uma dieta para outra, porque o animal vai perder peso e não vai simplesmente comer outra dieta do nada assim, sem causar nenhum tipo de problema, ou perca de peso. Essa dieta tem que durar 100 animais durante os 100 dias, então a gente tem que fazer uma compra grande. Então, quanto mais barato ficar essa dieta, melhor para o produtor. E tem que ser um alimento que supre as necessidades, senão não vai adiantar a gente fazer essa dieta. A gente falou no começo sobre estratério, minerais e tudo o que a gente consegue descobrir nessas análises bromatológicas. Para não ficar uma coisa muito maçante só falando sobre termos técnicos, a gente vai falar cada semana de um tema para que não fique muito pesado para vocês também.
Então, semana que vem a gente troca o tema, vamos falar de estratetério, eu já trabalhei com estratetério lá na UFGD, a gente consegue ter algumas coisinhas, vou tentar diminuir e dividir essa matéria para a gente não ficar com muito acumulado. Por hoje é só, eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe e até a próxima. E como vocês estão acostumados com o Denver, ele tinha que aparecer também, né, filhão? Até a próxima.